A gente vai ver agora os ajustes no projeto da Rafaela Leite. Essa é a planta de layout e a gente vai começar a ver os ajustes aqui nela. A gente fez alguma modificação em relação à vegetação e também ao traçado, né, e paginação do piso. Então eu vou cortar aqui a vegetação a princípio para a gente conversar sobre o espaço dos canteiros de jardim, né? A forma como estava anteriormente deu a sensação de afunilamento, né, para esse acesso aqui da área gourmet. Então a gente deixou ele mais alinhado e mais próximo ao muro para não dar essa ideia, né? Também foi feita ornamentação com outros tipos de pedras decorativas, né? Aqui a gente tem o seixo branco, o seixo rolado. A gente tem também aqui nos fundos casca de pinos. Foi feito também a mudança em relação à paginação do piso aqui, né? Antes a gente estava usando o mesmo deck que vai ser usado ali no espaço da jacuzzi, então aqui no espaço dos fundos agora a gente está usando também um concreto polido. E aqui no espaço zen, assim como vai ser usado também na parede dos fundos da ducha externa e também da fachada, a gente está usando o Imbuia Clara da Porto Belo, que é um porcelanato em régua amadeirado, né? Que é aquela peça de 20 por 120 centímetros. Então, vamos começar vendo aqui na fachada. De mudança que a gente tem o reposicionamento desse portão de acesso da garagem. A gente colocou ele mais centralizado aqui para o acesso, então a gente movimentou ele 1 metro para a lateral, em relação à planta original. Então aqui agora a gente tem, né, um pórtico um pouco mais alongado, a gente cresceu ele em 1 metro também para acompanhar esse desenho. Aqui eu acho que na primeira versão eu apresentei como concreto queimado, né? Aqui a gente tem a textura do cimento queimado, que passa por essa parede, também na cobertura e platibanda aqui da garagem, né? Aqui a gente já vem com a pedra moledo e aqui o grafiato na cor cinza, né? Aqui o bloquinho que tá vazando, né? Passando através da parede, mas a gente vai abstrair isso aqui nesse momento. Já aqui na parte interna, né? Na fachada interna, vou até ocultar esse muro aqui pra gente conversar a respeito. A gente vai ter a presença agora desses pórticos, né? Esses pórticos para trazer uma volumetria para a fachada. Então a gente tem eles aqui na cor branca, né, para também dar um elemento de destaque, com um perfil LED embutido. Eles vêm, né, iniciam aqui nessa altura de 50 centímetros, né, e vão até o topo para criar também uma iluminação noturna para a sua casa. E aqui na parede a gente antes estava usando o mesmo tom patativa, né, que é o que a gente está usando aqui. A gente substituiu pelo porcelanato para ter mais opções de materiais nessa fachada, né? Que foi uma coisa que a Rafaela sentiu falta. Então a gente permanece usando aqui o forro amadeirado, o preto absoluto da Souvenir. Aqui a gente está, né, com essa proposta de platibanda mais reduzida, né? Visto que aqui a gente está propondo a laje impermeabilizada. Aqui a gente está usando Souvenir Patativa. E aqui a gente fez a modificação em relação aos vidros das esquadrias, né? A gente tornou eles mais escuros também, conforme foi solicitado, e as esquadrias permanecem na cor preta. E ficou dessa forma. Aqui a gente tem o espaço da garagem, né? Não sofreu nenhuma modificação esse espaço aqui. A gente vai ver agora em relação ao acesso aqui, né? A gente tem aqui a iluminação de piso proposta agora para o jardim, a gente usando esses spots, né? Então a gente vem aqui, o espaço agora não afunila, né? Esse percurso ele não vai afunilar mais em relação ao que estava anteriormente. Permanecemos com concreto polido, aqui a gente traz vegetação também em vaso, né? Aqui a gente está usando essa jabuticabeira pequena, para combinar também com o que a gente já tem lá atrás, manter o mesmo padrão de vegetação. Aqui, ao invés dos pinheiros, a gente está usando o ipê amarelo, né, como foi sugerido. Depois, aqui a gente tem vegetação baixa. Aqui na lateral do espaçozinho a gente também tem algumas plantinhas agora, vegetação baixa. Aqui a gente tem uma pata de elefante, né, para trazer um outro aspecto para esse espaço. Como eu citei anteriormente, a gente vai ter o mesmo porcelanato aqui na parede dos fundos da ducha.
A iluminação aqui também, né? Nesse caminho inteiro até chegar aqui na área gourmet. Chegando aqui na área gourmet, a gente fez a substituição em relação à esquadria, né? Então agora a gente tem aqui uma folha fixa e 3 portas de correio, ainda com esquadria na cor preta. A gente permanece usando aqui o fugê prata. E aqui a gente tem, né, o amadeirado do deck. Uma dúvida surgiu em relação a esse tecido que a gente propôs aqui para o espaço Zen, né? O quanto ele é funcional, se empoça água. Então, aqui a gente está usando o tecido voile, que normalmente é usado para cortina. Então, ele é lavável, ele é removível e pode ser reinstalado novamente. Mas ele não empoça água, a água passa por ele, né? E aí, o que a gente pode trazer como solução para poder permanecer com ele aí, e de forma que ele seja funcional? É uma cobertura translúcida, ou em vidro, ou em policarbonato translúcido também, para poder manter assim. Não foi sugerido aquele toldo automatizado, por exemplo, que também fica, né, com essas pequenas ondulações assim, por conta do desenho não linear, não exatamente linear, né, desse espaço. Aqui a gente tem um pergolado trapezoidal, então, por conta disso, a gente não propôs essa automação com toldos. E aqui a gente vê, né, a mudança do porcelanato. O porcelanato agora fica realmente só nesse espaço. Antes ele se estendia, né, anteriormente com o revestimento que estava sendo usado, que era o amadeirado de deck. Ele passava lá para os fundos. Agora é somente aqui, nessa linha. Aqui a gente aproxima, né, para ver melhor como que ficou isso. E esse passeio aqui para os fundos. Aqui no concreto polido também. E aqui nos fundos a gente ainda usa os pinheiros, tá? Então ali na frente a gente ficou com o IP amarelo. Aqui no fundo a gente está usando os pinheiros. Até certo ponto, né, para que o crescimento deles e o crescimento da jabuticabeira não afete a presença um do outro. Aqui nessa versão a gente incluiu também a escada de marinheiro, né, para acesso à cobertura, que na primeira versão ela não foi inclusa. A gente está trazendo ela aqui agora para ter uma vista de como que vai ser a presença dela aqui. E outra coisa que foi feita aqui nos fundos foi o acesso aqui para esse jardim interno, né, o jardim sob a escada. A gente criou aqui essa porta de 60 centímetros mesmo, somente para entrada de manutenção, né, ali. De repente substituir alguma coisa, fazer um ajuste, substituir uma lâmpada, visto que a gente também incluiu aqui os spots de piso, né, para esse jardim aqui da escada. Então vamos dar andamento. E aqui na área gourmet a gente trouxe agora, né, esse painel para TV aqui, próximo aqui a jacuzzi, né, como foi sugerido também pela Rafaela. A gente traz esse painel aqui no carvalho avelã também, com a iluminação na parte inferior e superior, para trazer uma atmosfera interessante, que eu acho que vai agregar muito valor no uso, especialmente durante a noite, né? Seguindo, a gente tem aqui agora o espaço, né, e distribuição dessa área gourmet conforme a primeira planta de layout. Então, a gente tem a churrasqueira aqui no canto e a gente está usando revestimentos diferentes agora. Aqui na churrasqueira a gente está usando esse decorado, que é o Gales, da Portinari, e aqui na parede a gente já está usando litos. O litos, ele embora seja um revestimento neutro, ele tem esse fundo granulado, né? Que traz um aspecto estético bonito para ele também. E orna com o que a gente tem aqui, porque a gente veio com o MDF cinza cobalto da Bernec. E aqui ele é um revestimento, ele é um MDF com textura, né? Então a gente consegue, permanecendo conversando os revestimentos, visto que esse aqui tem textura. Aqui a gente, né, não tem um porcelanato 100% liso. E aqui a gente tem MDF com textura também. A disposição também ficou conforme solicitado, né? A gente tem aqui os gaveteiros na lateral do forno. A gente tem as portas aqui, o espaço interno também para armazenamento do botijão de gás. A gente permanece com a torneira de parede e foi substituído o tanque inox, né, pela cuba inox mais profunda, tá? Com esse bojo mais fundo. E aí a gente tem, né, ainda a geladeira, agora ao lado da máquina lava e seca. Antes a gente estava com ela um pouco mais baixa, então a gente elevou ela aqui até o nível da bancada também. Inserimos aqui aquela prateleira móvel, né, conforme a referência também, e fizemos aqui todo o armário de suporte, tanto aqui em cima quanto na parte inferior.
Vindo para o banho aqui do espaço gourmet, a gente fez algumas modificações em relação à pintura interna, né? Antes a gente tinha pintura branca, então onde antes tinha pintura branca, agora a gente tem o Fuji Prata, assim como na fachada da área gourmet. Aqui nessa parede a gente estendeu, né, o Capri Glacial, que é esse revestimento aqui, para poder criar um aspecto mais interessante e agregar mais valor para esse lavabo, para esse banheiro, perdão, sem grandes modificações, né? E de forma que não ficasse tão extravagante, mas ainda permanecesse bonito, né? Impactante. Aqui a gente tem essas arandelas, né? Essas aqui são as arandelas Eclipse, que elas iluminam aqui profundo. A gente pode mandar a imagem de referência do funcionamento delas também. Aqui a gente tem, né, agora a substituição do armário inferior pela prateleira aqui no mesmo revestimento, que é a pedra São Gabriel, em granito São Gabriel, iluminada. O toalheiro também veio aqui, né, para a saia da bancada. A gente permanece aqui com a cuba de sobrepor. Aqui em relação ao espelho, para a gente não ser necessário, né, colocar mais um espelho com LED, a gente traz aqui um espelho convencional, disposto aqui na horizontal, com uma prateleirinha de suporte para você colocar um difusor de aromas, mais alguma ornamentação que fica muito interessante para um espaço como esse, né? A gente vai ver um pouco mais os detalhes desse banheiro, para a gente ver, por exemplo, a posição do nicho. O nicho ficou distribuído nessa parede aqui oposta ao chuveiro, né? Visto que essa aqui é a parede do muro também, do lote. Então, ficou mais interessante nesse formato. Caso ainda não esteja... eu não gostei ainda de como ficou, tudo bem. A gente pode tentar dispor um nicho vertical aqui nesse cantinho. Tá? E aí a gente vê, faz estudo de como fica. O único ponto é que ele pode ficar um pouco estreito, né? Então, embora seja um nicho pequenininho, ele pode ficar muito estreito e não tão interessante. Mas a gente pode verificar de qualquer forma. Seguindo, a gente vem aqui para a sala, né? Agora o espaço interno da casa. A gente não tem grandes mudanças aqui, salvo a retirada, né, da poltrona giratória que a gente tinha aqui antes e também da mesinha lateral e das prateleiras que a gente tinha aqui junto ao painel da TV. Agora a gente tem um outro MDF aqui no fundo, né, para não ficar somente a pintura exposta. Aqui a gente está usando o Fendi da Italina e o restante continua, né, no carvalho avelã. Assim como a modificação que a gente fez aqui na porta do lavabo, né? Antes a gente tinha aqui um puxador cromado, agora a gente tem um puxador cavo aqui na porta mesmo, mais disfarçado. Aqui a gente tem a vista a partir da mesa de jantar, né? E aqui a gente tem a vista da porta de entrada. Uma dúvida que surgiu era se esse aqui era mesmo o melhor ângulo para abertura da porta, né? O que acontece é que se a gente posicionasse da outra forma, visto que é uma porta pivotante, né, que costuma ter uma folha maior, ela poderia afetar o espaço de circulação aqui na parte posterior da mesa. Então, na prática, isso aqui aconteceria. Então, ficou melhor disposto dessa forma, né, a gente ficando com esse acesso, com a mudança da porta. Aqui, o espaço que estava sobrando aqui antes era maior, né, com a retirada dos móveis que a gente teve aqui na primeira versão. Então, a gente trouxe agora um sofá um pouco mais alongado, né, para suprir a necessidade de espaço também e a necessidade dos moradores. A gente traz esse modelo mais alongado aqui, né, modular também, de modo que assim pode ser inserida uma outra peça aqui, desde que não interfira, né, na abertura da porta de acesso aqui do home office. Aqui a gente tem mais algumas perspectivas, né? Foi alinhado também o forro aqui, né? Então agora ele passa aqui sobre a viga e se tornou uma unidade só. Antes a gente tinha separado, né? O forro da sala de jantar e o forro da cozinha. Agora é tudo uma coisa só. E aqui a gente tem agora a vista da escada com o guarda-corpo, que na primeira versão o guarda-corpo não aparecia, né? Agora a gente tem a vista dele aqui, a gente está usando alumínio na cor preta e o corrimão no mesmo amadeirado dos espelhos. Partindo aqui para a cozinha, a gente fez a modificação em relação à disposição geral, né?
A gente tem agora o cooktop aqui no canto, mais próximo à entrada, né? Perdão, à saída dos fundos aqui. E a gente tem aqui agora o espaço da pia. Outra coisa que foi mudado foi a esquadria, né? Como a própria Rafaela liberou a gente fazer isso, a gente colocou aqui agora conforme a referência, né? Essa janela menor de bancada. Aqui a gente está usando uma de 2 por 60 centímetros de altura. A gente fez a modificação em relação aqui ao armário superior, né? Então agora é uma coisa só. A gente está usando MDF Carvalho Avelã, a bancada no branco pitaia, assim como os óculos. E a gente tem a distribuição aqui dessa forma. A gente tem o cooktop de indução, a coifa, essa aqui é uma de 90 centímetros. A gente tem aqui, já nesse canto aqui com a inclinação, as prateleiras, né, para inserção aqui dos potes de mantimentos. A gente tem os gavetões. E aqui na lateral a gente tem, né, o armário para eletros. Não foi conveniente colocar nessa versão um armário para eletros as portas aqui, porque elas não seriam funcionais. Por exemplo, como agora eles acompanham, né, a linha da parede, visto que a gente tirou aquela alvenaria aqui que alinhava, né, com a bancada, uma porta aqui, por exemplo, funcionaria, né? Você poderia abrir, você poderia mexer tranquilamente, mas nesse espaço não funcionaria. Tanto o ângulo de abertura dela, quanto você se posicionar e mexer e manusear as coisas dentro desse armário não seria conveniente, não seria confortável. Então a gente fez dessa forma. Aqui a gente está usando o mesmo MDF da cristaleira, né? Como se fosse um móvel só, uma unidade só. Aqui é o cinza cristal da Bernec. E aqui o porcelanato da parede continua sendo o mesmo, que é o Ritual Off-White. Aqui a gente não teve nenhuma modificação, né? E aqui a gente substituiu apenas a geladeira por esse modelo aqui agora da Panasonic, né? Essa Black. Aí partindo para o lavabo, a gente tem algumas grandes modificações, né? Antes a gente tinha aqui na posição de tal sanitário, agora a gente tinha cuba. Aí agora a gente fez modificação em relação à disposição geral e também a inserção dessa pintura. Aqui a gente está usando a amianto da Souvenir agora. Mudamos também a esquadria, né? Antes a gente tinha uma daquela basculante simples. Agora a gente está aqui com uma Maxier. Temos aqui o capre glacial em toda essa parede, né? E aqui nessas laterais até a altura de 90 centímetros, que é onde também começa a nossa Maxier. Conforme foi sugerido também, a gente tem agora aqui a bancada que vai até o chão. E a gente faz aqui, né, essa pequena elevação também revestida no mesmo revestimento capre glacial, para inserção desse jardim artificial. Aqui a gente está usando, né, essas plantas aqui no Costela de Adão, com aqui o seixo branco também para ornamentação, a prateleira de suporte aqui, a gente está usando o MDF Freijó, já estávamos antes, né, que orna muito bem com esse espaço. Para inserção, né, de alguma bandeja com adornos, aromatizador e o que for mais conveniente, que para o uso do dia a dia também desse lavabo e para composição do espaço. Aqui a gente continua, né, com esse espelho mais vertical e iluminação aqui na lateral dele. E foi substituída a torneira, né? Agora a gente está usando esse modelo aqui da Deca com esse ativador em esfera, tá? Aqui no home office a única modificação foi em relação ao piso, né? Então a gente fez aqui a inserção do piso vinílico aqui dentro também, assim como no primeiro pavimento. Partindo para o primeiro pavimento, aqui na brinquedoteca, a gente tem a modificação em relação aos caixotes de organização, né? Que a Rafaela pediu que eles fossem coloridos, então a gente tem aqui agora em tons pastéis também. Seguindo para o quarto das crianças, né, a gente tem a modificação aqui em relação às paredes, né. Foi dada a falta, né, de algum elemento que desse a ideia de que realmente é um espaço infantil, mesmo que com cores neutras. Então a gente traz aqui esse papel de parede borro
em tons terrosos, né? Então a gente tem aqui o elemento infantil ainda, e esse é um papel de parede que você encontra o rolo dele à venda no mercado. Então não haveria, por exemplo, a necessidade de fazer ele sob encomenda. E aí nós estamos inserindo ele nessas 3 paredes, né? Somente não essa parede aqui posterior ao roupeiro, visto que somente um pedacinho dela vai ficar exposto. Partindo para o banheiro social, a gente fez a inserção do LED no espelho, né? De iluminação frontal mesmo, para não criar aquele efeito de distorção de imagem com a iluminação que vem do spot aqui de cima. Então a gente equilibra, né, a iluminação que vem de cima com a iluminação frontal para criar uma imagem mais realista e uniforme mesmo e evitar, né, aquelas sombras indesejadas que aparecem às vezes por uma iluminação que não supre necessariamente a demanda. Por exemplo, no caso, né, de usar o espelho para se arrumar, às vezes a gente tem uma percepção de cor, de sombra um pouco defasada por conta da posição da iluminação. Partindo aqui para a suíte, a gente fez a modificação em relação às portas, né? As portas de vidro ficaram inviáveis no caso, e a gente entende, né? O uso das portas de vidro realmente, elas são lindas, mas tem pequenos contratempos ali, como as marquinhas de dedos que aparecem às vezes, né? E para o que a gente vai propor aqui agora, que é, por exemplo, com esse painel aqui que gira, né, da TV, poderia se tornar mesmo um contratempo. Então, a gente está aqui agora com as portas no mesmo MDF do armário, que a gente já está usando ali no Chess da Arauco, com esses puxadores slim aqui, lineares. Opa. Com esses puxadores lineares aqui. E aqui a gente tem agora a TV, né, com o painel giratório. Por conta da TV, do tamanho dela, né, o ângulo de giro dela ficou um pouco pequeno. Ela gira assim no máximo uns 30 graus até bater nessas prateleiras internas, né, para armazenamento. Então, com a presença delas, ele gira um pouco menos, o ângulo de giro é um pouco menor, mas permanece, né, usual e continua ao alcance das mãos, tranquilamente. Aqui é a vista lateral, né, com a mudança das portas, então todas as portas tiveram essas modificações, mas os espaços internos permanecem organizados. Aqui a gente tem a vista da tabique iluminada, que foi uma dúvida, né, que surgiu ao longo do projeto. A gente traz aqui um exemplo da tabique iluminada, né, como que fica. A gente tem também aqui uma suíte, né, para exemplificar melhor esse uso. E aqui o detalhe também de como que ela é, né? A gente vem com a fita de LED inserida na própria tabica mesmo, com essa certa distância aqui do forro, para poder criar essa iluminação aqui indireta, né? E bonita também para o espaço, que agrega bastante valor. Como, por exemplo, aqui no espaço de circulação dos quartos, o acesso dos quartos, né, propriamente dito, a gente teria iluminação somente com spots, né, o que não é tão interessante, mas com a iluminação da tabica, quem chega aqui ao topo da escada, né, quem sobe a escada e chega até aqui, tem essa vista mais bonita da iluminação aqui do espaço, que é realmente planejada, né, para agregar um valor estético também e trazer mais conforto a esse espaço aqui, que sendo o pavimento superior, né, um espaço mais intimista, merece uma iluminação mais intimista também. A gente não teve modificações aqui nesse espaço, né? Aqui a gente tem aqui a vista agora da cama. E por fim, aqui a suíte do casal, né? A gente fez a mesma modificação em relação ao espelho aqui que fizemos no banheiro social. A gente traz aqui a iluminação frontal também, para equilibrar com a iluminação do spot superior. E assim a gente cria, né, realmente uma iluminação interessante. Que é a mesma coisa que a gente já estava usando, na verdade, aqui na penteadeira, né? Que a gente criou, inseriu esse espelho com um LED aqui, para equilibrar a iluminação frontal com a superior aqui do spot, que está alocado logo acima da penteadeira, certo? Então, essas foram as modificações feitas nessa etapa, né? A gente fica disponível também para qualquer dúvida que tenha restado. E aqui, nós entendemos que essa seria a melhor disposição para o LED do espelho, né? Porque com o LED atrás do espelho, eu interpretei dessa forma.
que seria melhor aproveitar a iluminação frontal assim do que ela difusa, né? Aqui acima e aqui abaixo também da marcenaria. E assim a gente conclui a nossa apresentação, tá? E a gente vai finalizar aqui com a vista da fachada novamente. E a unidade dela.